Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito do Consumidor. Eu sou o professor Leonardo Paiva e vou trazer para vocês hoje uma aulinha sobre a oferta e a publicidade. Mas antes de falar da publicidade, efetivamente, vou falar um pouquinho da propaganda e da diferença entre propaganda e publicidade, que muita gente confunde e não sabe bem a diferenciação entre esses dois conceitos que realmente são bastante interessantes aqui para o direito do consumidor. Mas antes da gente começar a aula, pessoal, deixo à disposição aqui o meu site para vocês entrarem lá, darem uma olhadinha. Tem alguns cursos de prática jurídica lá para quem está se formando ou para quem é recém-formado. E qualquer dúvida, pessoal, deixa uma mensagem aqui no YouTube, deixa o seu gostei, o seu não gostei da aula. Qualquer coisa também, meu e-mail está à disposição, profleonardopaiva@gmail.com, e as minhas redes sociais, o Facebook e o Instagram, também são Prof. Leonardo Paiva. Segue lá que eu sempre mando conteúdos interessantes para vocês, também cupons de desconto dos cursos do site, sempre à disposição lá para vocês, pessoal. Sempre que precisarem, então, contem comigo. Vamos falar um pouquinho hoje da oferta e da publicidade e vamos lá para os slides para isso, então. Oferta e publicidade, portanto, vamos ver o nosso próximo slide, que vai tratar inicialmente da oferta. E a oferta, pessoal, está lá no artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, definida como toda a informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, que obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. O que a gente já tem aqui então, pessoal? Que a oferta, ela, vamos tentar escrever aqui, vincula o fornecedor. Tá ruim aqui, tá ruim. Minha letra não é das melhores, mas a oferta vincula o fornecedor. Diz o artigo 30, então, que toda informação ou publicidade que seja suficientemente precisa, veiculada por qualquer meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Vejam só que interessante, então, pessoal. A oferta, mesmo sendo algo pré-contratual, né, um fornecedor pode fazer uma oferta, você pode não aceitar, aí não tem contrato. Mas mesmo sendo um elemento pré-contratual, a oferta vincula o fornecedor. Fazendo uma alusão lá ao Código Civil, pessoal, quando a gente fala de proposta no Código Civil, a gente tem lá um artigo que diz basicamente que a proposta vincula o proponente. Ou seja, quem propôs alguma coisa deve cumprir. Aqui o fornecedor também vai funcionar, aqui para o fornecedor dessa oferta. Então, se o fornecedor fez uma oferta, ele é obrigado a cumpri-la. Então vamos supor lá que o vendedor colocou um produto em promoção, alguma coisa nesse sentido, ele é obrigado a cumprir esta oferta. Claro, o vendedor ele pode colocar lá um limite de vendas, uma data, um prazo para que se inicie, se encerre essa oferta, sem problema nenhum. Mas uma vez que ele ofertou, tendo estoque e, claro, seguindo aí o que ele propôs efetivamente, ele deve respeitar e deve cumprir essa oferta. Essa oferta vai integrar o contrato entre o consumidor e o fornecedor. Vamos voltar lá então, e aqui se não me falha a memória, parágrafo 1º, o parágrafo único, na verdade, do artigo 30, diz lá que na oferta as informações devem ser corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa. Ostensivas quer dizer que elas têm que ser mostradas, né, de forma correta. Então, por exemplo, lá, fez-se uma oferta de um vinho, por exemplo. O fornecedor tem que ser claro qual é o vinho que está sendo vendido, qual que é a marca, qual que é a uva, enfim, a safra, qual que é o tamanho da garrafa, né? Porque acontece muito hoje de algumas ofertas não tão precisas. Por exemplo, o vendedor coloca lá um vinho que custa um valor caro por um valor lá metade do preço, mas a hora que o fornecedor vai comprar é aquela garrafinha menor, né? É possível, ou melhor, não pode acontecer isso, né? Mas em alguns casos reais isso infelizmente acontece. É por isso que a proposta ela tem que ser clara, ela tem que ser precisa, ela tem que ser ostensiva e tem que conter todos os requisitos lá do que se está ofertando. Ok, pessoal? Vamos voltar lá para o slide e a gente dá sequência aqui, ainda falando da oferta, do artigo 32.
Diz lá no artigo 32, os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou a importação do produto. Ou seja, pessoal, o caput aqui do artigo 32 diz o seguinte: todos os bens de consumo que estão sendo disponibilizados no mercado, seja por meio de produção ou importação, aquele que produz ou importa, enquanto aquele produto estiver sendo produzido ou importado, deve ter peças de reposição, certo? Isso é bastante importante, pessoal. Então, todo produto que está sendo importado ou ainda fabricado, comercializado de alguma forma, tem que ter peças de reposição, é o que determina o artigo 32 do Código de Defesa do Consumidor. E eu já sei que vocês devem estar pensando aí, pessoal. E se por acaso descontinua um produto? Por exemplo, caso muito emblemático aqui, um carro. Vamos supor lá que tem um modelo X, que o modelo saiu de linha agora há pouco tempo, vou tentar lembrar aqui. Enfim, vou mudar um pouco, não faz tão pouco tempo, mas o Vectra. Acho que o Vectra não existe mais, não existe mais. O Vectra lá da GM, ele foi um carro que ficou por muitos anos no mercado e de repente ele saiu de linha. E como é que funciona? Se a GM tirou lá o Vectra de linha, ela pode simplesmente parar de fabricar peças e o sortudo, entre aspas, que comprou o último modelo do Vectra, como é que ele fica? O último carro à disposição e daí saiu de linha, ele não vai ter peça de reposição? Não é bem assim. Vamos dar uma olhadinha lá no parágrafo único do artigo 32, que trata dessa situação. Vejam lá o parágrafo único. Cessadas a produção ou a importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo. Por período razoável de tempo na forma da lei. E o que seria esse período razoável de tempo, né, pessoal? Vamos supor lá aquele sortudo, entre aspas, que não tem tanta sorte assim, que acabou de comprar um carro que saiu de linha, né? Então lá, comprou o carro, no dia seguinte o carro saiu de linha. Então, primeiro, tranquilo, ele está assegurado pelo parágrafo único do artigo 32, que a montadora, né, a fabricante ou a importadora, ela tem que manter aquelas peças para aquele veículo por um período razoável de tempo, como diz o artigo 32. O que fica aqui em aberto, né, até de certa forma bem subjetivo, é o que seria esse período razoável de tempo. Será que o período razoável de tempo para que um fornecedor, né, ou fabricante ou importador, mantenha lá peças de um carro que saiu de linha à disposição, é o mesmo que tem que manter peças de, vamos supor, de um celular? De um aparelho celular? Eu respondo para vocês que seguramente não. Por quê? Porque os carros têm tempo de vida útil muito superior, né, pelo menos esperado, do que o aparelho celular. Então, o que se faz normalmente? Normalmente, quem vai decidir qual que é o razoável tempo na forma da lei aqui é a jurisprudência no caso concreto, né? O que a jurisprudência tem decidido? Que para carros, já vi algumas decisões, que para carros, razoável período de tempo é um prazo ali de 10 anos. Já vi decisões até com prazo maior de 10 anos, com prazo menor, mas várias decisões ali mantêm esse prazo médio de 10 anos, que é um prazo razoável aí que um carro fica no mercado. Agora, para um aparelho celular, quanto tempo dura um aparelho celular? Aí a gente entra em outra discussão, né? A questão de obsolescência programada e etc, que é uma questão que eu acho bem interessante também. Mas quanto tempo dura um celular? Será que dura, pelo menos a expectativa de duração dele é dos mesmos 10 anos, pelo menos, de um carro? Não, né, pessoal? Seria de muito menos. Qual que é a expectativa ali de duração de um celular? 2 ou 3 anos, em média? Mais ou menos é o que a gente tem? Se essa é a expectativa, esse seria um prazo razoável de tempo e seria por esse prazo que a montadora, a fabricante do celular, né, a Samsung, a Apple, a LG, a Motorola, teriam que disponibilizar peças de reposição para esses produtos. Mas cada caso é um caso, cada produto é um produto e a gente não tem um prazo fixado para cada produto. Normalmente o que vai acabar decidindo é uma decisão judicial, né, que vai determinar que a montadora tem que deixar tanto tempo lá peça disponível para aquele determinado bem, a fornecedora, a importadora, o que quer que seja. Ok, pessoal? Esse é o artigo 32. Vamos lá para o artigo 34. Que diz que o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos dos seus prepostos ou representantes autônomos. Ou seja, pessoal, qualquer funcionário, então lá seriam os prepostos, vamos aqui para grifar, qualquer funcionário lá que seria preposto, daquela empresa, ou um representante, né? Vamos supor aquelas empresas que trabalham com representantes, esses
Aqui pagou, vamos lá de novo. Prepostos ou representantes autônomos, essas empresas respondem pelos atos dos seus funcionários, prepostos daqueles que falam em nome da empresa, literalmente vestem a camisa da empresa, e pelos representantes. Então vamos supor aqui, pessoal, eu contratei aqui para minha casa uma pessoa para, vamos supor, trocar as portas da minha casa. Uma empresa eu contratei para isso. Só que essa empresa ela fica lá no interior do estado e quem veio me visitar aqui em casa foi um representante autônomo. Uma pessoa até que tem um CNPJ, mas trabalha com exclusividade para aquela empresa vendendo produtos e ganhando comissão sobre as vendas. Nesse caso, vamos supor que esse cara me prometa uma determinada qualidade de material, um determinado preço. Será que a empresa responsável por me fornecer o que esse cara prometeu? Sim, pessoal, a resposta é positiva. Por quê? Porque as empresas são solidariamente responsáveis, então os fornecedores são solidariamente responsáveis pelos atos lá dos seus prepostos ou dos seus representantes autônomos. Ok, pessoal? É o que diz lá o artigo 34. Então, é muito comum isso acontecer, por exemplo, você vai numa loja, combina uma coisa, na hora de buscar não é bem aquilo, e daí chamam um gerente para tentar resolver, e o gerente fala, mas eu não autorizei isso. Foi o meu funcionário que fez, eu não autorizei. E aí? Quem que está com a razão? Você, consumidor, está com a razão. Por quê? Porque se o funcionário prometeu, a empresa é responsável por cumprir. Ok? Então vamos voltar lá. E se o fornecedor, se a empresa e o fornecedor, lembrando que fornecedor pode ser também pessoa física, a gente já viu isso. Normalmente a gente fala empresa, mas pode ser sim pessoa física. Se o fornecedor recusar o cumprimento da oferta, o que dá para fazer? Vamos supor que o fornecedor foi lá e colocou uma promoção, uma oferta, enfim. Chegou na hora H de você pagar, de você fechar o negócio. Não, eu não vou fazer mais esse negócio com você. Pode ele desistir unilateralmente, o consumidor ficar na mão? Não, pessoal, não. E olha o que pode acontecer. As hipóteses estão lá elencadas ali no slide. Se o fornecedor recusar o cumprimento da oferta, o consumidor pode exigir a sua escolha. Então, o consumidor vai exigir uma dessas três previsões aqui do código, se não me falha a memória do artigo 35, e é ele quem escolhe, não é o fornecedor que vai escolher, é o consumidor que vai escolher. Primeira, o cumprimento forçado. Ou seja, vamos supor que o fornecedor te ofertou lá algum produto por um preço X, chegou na hora e falou, não, essa oferta já acabou, não tenho mais, não vou fazer. Você pode exigir que ele cumpra. Então, se ele fez lá, será R$100, ele ofertou por 75, você pode exigir, judicialmente, se for o caso, a última opção, pode exigir o cumprimento forçado desta oferta. Mas vamos supor que não tem mais o produto ou que você não quer mais aquele produto específico. O que você pode fazer? Pode exigir um outro produto ou serviço que seja equivalente, Então, não tem porque ele anunciou e ele não tinha em estoque, ou porque ele anunciou um produto que já está fora de linha, que ele sabia que não ia receber, mas ele só anunciou para atrair mais clientes para sua loja. Você pode exigir algum outro que seja equivalente. E a terceira opção, principalmente nos casos em que o consumidor já tiver pago e não tiver meios ou já não quiser mais o cumprimento forçado, é o consumidor pedir a rescisão do contrato e a devolução dos valores, muito importante finalzinho aqui, monetariamente corrigidos. Ok, pessoal? É isso então que nós temos quanto à oferta. Eu falei que depois da oferta a gente estudaria a publicidade. Antes da gente falar exatamente da publicidade, pessoal, que é um conceito que aparece bastante no nosso Código de Defesa do Consumidor, é muito importante a gente diferenciar o que é propaganda e o que é publicidade. Em primeiro lugar, pessoal, propaganda não aparece no nosso CDC. O nosso Código de Defesa do Consumidor não fala em propaganda, ele fala sempre em publicidade. Por quê? Vocês vão entender agora aqui comigo. Então lá, pessoal, o CDC não fala em propaganda, mas apenas em publicidade. Por quê? Vamos ver primeiro o conceito de publicidade. Está na tela para vocês. Vejam lá. Publicidade é tornar público e divulgar um produto ou um serviço, com o intuito de aproximar o consumidor do fornecedor, promovendo lucro na atividade comercial, ou lucro da atividade comercial. Qual que é o intuito, então, da publicidade, pessoal? Meramente o intuito comercial. A intenção aqui da publicidade é
grana. A intenção da publicidade é trazer dinheiro para o fornecedor. Já a propaganda é diferente, pessoal. A propaganda está ali embaixo. A intenção da propaganda é difundir uma ideia. Quem faz propaganda? Igrejas, partidos políticos, o nosso próprio governo. Exemplo, né? O Ministério da Saúde adverte, né? Fumar causa, câncer. Ou uma vacina assim, assim, assado, está à disposição. Vá lá e tome a vacina. Tá? Isso são propagandas. Por quê? Porque não tem intuito comercial, ele tem intuito de difundir. Tá horrível, né? O Ministério da Saúde aqui tá, é o OMS. O Ministério da Saúde vai lá e faz. A intenção, então, da propaganda, ela é meramente difundir uma ideia. Não tem por fim vender alguma coisa. Já na publicidade, eu tenho grana envolvida, eu tenho dinheiro envolvido. Intuito da publicidade vai ser comercial. Na propaganda, eu não tenho dinheiro aqui para envolvido, né? Não se busca que alguém gaste com aquilo. Então, propaganda é difundir uma ideia, é algo que não tem por fim o comércio. Já na publicidade, eu tenho por fim o comércio, eu tenho por fim, eu como fornecedor, arrecadar dinheiro, trazer o consumidor para a minha loja, ok? Essa aqui é a principal diferença entre propaganda e publicidade. É por isso que propaganda não está no nosso CDC e é por isso que o correto aqui a gente falar, quando está falando lá de alguma empresa que fez uma oferta, enfim, ela fez isso por meio de publicidade. Vamos dar uma olhadinha na sequência, então. O que nos importa, né? Falar de publicidade. Vamos lá, pessoal. O Código de Defesa do Consumidor, inicialmente lá quando trata de publicidade, no final lá do artigo 30, 36, 7 por aí, ele vai dizer que, inicialmente, a publicidade deve ser claramente identificada pelo consumidor como tal. Tá? Então, assim, quando tiver alguma publicidade na televisão, no jornal, etc., o consumidor não pode ter dúvida. Ele tem que saber que o intuito daquela empresa que está direcionando a ele uma informação é obter lucro, é vender um produto, é vender um serviço, é fazer com que o consumidor vá até lá e gaste dinheiro e dê lucro para a empresa. Então a publicidade ela tem que ser clara. Né? Claro, ela não precisa começar lá na televisão uma publicidade dizendo oi, eu sou uma publicidade, para depois continuar a venda lá do mercado, enfim, da loja de eletrodomésticos. Não, mas tem que ser claro que aquilo é uma loja tentando vender um produto. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês já viram eu vou até falar o nome da rede aqui porque não tem nada de errado nisso. Vocês já viram lá no SBT que durante alguns programas aparece um flash assim com produtos lá da Jequiti, que é da mesma rede, enfim, do pessoal da SBT? Aquilo, pessoal, não identifica exatamente como publicidade. É alguma coisa que eles jogam uma imagem para ficar na cabeça do consumidor e ele lembrar daquela marca. Aquilo não é publicidade, ou melhor, aquilo é uma publicidade, mas é uma publicidade abusiva. Por que é uma publicidade abusiva? Porque ela não é clara como uma publicidade. Tenta se colocar aquilo na cabeça do consumidor de forma que ele não perceba exatamente o que está acontecendo e ficar lembrando daquilo. Tá? Então a publicidade tem que ser clara. Né? Então lá um horário na TV pago para demonstrar que o produto está sendo vendido, qual que é o valor, qual que é a intenção com aquilo, certo? A publicidade tem que ser clara, o consumidor deve identificar a intenção daquela publicidade. E aqui quando a gente fala de publicidade, pessoal, o que mais vem para a gente diferenciar e também para a gente debater um pouquinho, são os casos de publicidade enganosa e publicidade abusiva. Eu tenho certeza que você já ouviu falar nesses dois termos, né, de publicidade enganosa e abusiva. Vamos voltar aqui. E publicidade enganosa, tá difícil. Vamos lá. Publicidade enganosa e publicidade abusiva. E muitas pessoas acabam utilizando isso como sinônimos. Elas não são sinônimas. Apesar de serem duas formas de publicidade que devem ser coibidas, que estão erradas, que falta alguma coisa para que elas estejam dentro da legalidade, a publicidade enganosa é uma coisa e a publicidade abusiva é outra. Vamos dar uma olhadinha no slide ali para a gente entender. Publicidade enganosa é aquela que é inteira ou parcialmente falsa, que tem interesse lá de, vejam, induzir o consumidor em erro, quanto às características, qualidade, quantidade, origem e etc. É aquela, então, na qual o fornecedor ele ludibria
o consumidor. Ele finge ser uma coisa, mas na verdade é outra. Exemplo lá de publicidade enganosa, exemplo mais legal de todos aqui, ó, legal no sentido, né, no sentido teórico só, né? Publicidade quanto à quantidade. Quantas vezes você foi no mercado, deixa eu voltar aqui para mim, cadê eu? Tô aqui. Quantas vezes você foi no mercado ou numa loja, enfim, e comprou lá um pacote de alguma coisa, um pacote enorme, né? Chegou em casa, abriu, metade daquilo era ar. O pessoal até fazia brincadeira um tempo atrás, né? Com uma marca aí de batatinha frita, daquelas de pacote, né? Daqueles snacks. Você comprava aquele pacote, tudo bem, tinha lá quantos gramas tinha de produto, mas o saco era grande, né? O saco lá de batata frita. Chegava em casa, abria, você comprava mais ar do que batata. Até a empresa que fabricava aqueles produtos, ela soltou uma nota por conta de tanta repercussão que deu essa situação, dizendo que o ar era para não quebrar as batatas no transporte, por isso tem que ter tanto ar, etc. Mas será que o tamanho daquela embalagem era condizente com o tanto de produto que vinha? Né? Então o pessoal até colocava na internet, aí nas redes, para até tirar sarro de certa forma, que 1/4 do pacote era com produto, o resto era ar. Você pagava mais pelo ar do que pelo produto. Então isso é uma forma de publicidade enganosa. Né? Você acredita que está comprando um conteúdo, um volume muito grande, mas ele é reduzido. Então, a questão aqui de quantidade. Questão de qualidade, né? Então, muitas vezes o pessoal fala, produzido não sei onde, enfim, importado, etc. Isso acaba tendo aqui implicância até quanto à qualidade. Muitas vezes que você espera estar pagando mais caro por alguma coisa que nem sempre tem aquela qualidade. E quanto à origem, que tem que ser clara. Esses dias também, eu estava vendo no Facebook, eu acho, numa dessas redes sociais, e mostrava lá um negócio engraçado, assim, quanto à origem. Tinha uma bandeira lá, né, no produto, uma baita bandeira no produto dos Estados Unidos, aquela bandeira bacana, né, azul, vermelha e branca, né, com as estrelinhas, é assim, mais ou menos assim, né. E daí embaixo, bem pequenininho, Made in China. Né? Então, o produto que aconteceu, ele tinha gravado lá no seu corpo uma bandeira dos Estados Unidos e embaixo um escrito bem pequenininho, escrito Made in China. Aí a pessoa que comprava achava que estava comprando um produto fabricado nos Estados Unidos, que acaba pressupondo uma maior qualidade, quando na verdade aquele produto vinha da China, como a grande maioria dos outros. Por isso, pessoal, a publicidade tem que ser clara. Se a publicidade não é clara, se não está dizendo exatamente a origem, a quantidade, a qualidade, as características daquele produto, nós temos a chamada publicidade enganosa. Engana, então, aquela que fere as questões relativas a conteúdo, a características, a qualidade, quantidade e origem. Agora, de outro lado aqui, a publicidade abusiva é aquela que é discriminatória, aquela que incita a violência, aquela que explora o medo ou a superstição, que se aproveite de os hipervulneráveis. Falamos na aula passada, quem não viu está aqui no YouTube na aula anterior, pessoal. Hipervulneráveis, quem são, né? Crianças, idosos, quem mais? Pessoas com deficiência, doentes e etc. Então, por exemplo, outro exemplo aqui que também eu posso dar, porque já é anterior e é um dos casos mais emblemáticos para o direito do consumidor, quanto à questão da publicidade abusiva. Lembram de uma publicidade que tinha na televisão faz um certo tempo? Eu lembro que eu era jovem, estava ali na minha infância, adolescência, era um menininho, né, aquelas crianças, sempre é com criança isso, era um menininho que pegava um daqueles pêndulozinhos de hipnotizar as pessoas, não sei o nome daquele produto, enfim. E ele ficava na TV assim, né, com o produto na mão, o batom, dizendo, compre batom, compre batom. Né? Aquilo era destinado a crianças, principalmente adolescentes, portanto, destinados a hipervulneráveis, e que, portanto, era abusivo. Por quê? Porque a forma como se abordava aquele tipo de publicidade tornava ela abusiva. Outro exemplo de publicidade abusiva aqui é aquela discriminatória. Então, uma das coisas que tem bastante repercussão
Eu até tinha uma colega, eu não lembro exatamente qual que era a minha colega que escrevia sobre isso. Se estiver assistindo o vídeo aqui, fale comigo, que eu acho muito interessante o tema, que falava justamente da diferença de preço entre produtos. Então essa moça, ela fazia, inclusive, ela pesquisava e demonstrava que produtos destinados a mulheres, ainda que sejam os mesmos produtos destinados a homens, só com cor diferente, enfim, com algumas características meramente visuais diferentes, mas destinados a mulheres, são mais caros do que os dos homens. Então, se tiver uma publicidade lá, está dizendo, para homem é tanto, para mulher é tanto, publicidade abusiva. Aquela velha história da feira, né? Moça bonita não paga, mas também não leva, não importa para nós aqui. Ou seja, uma qualidade de pessoas, moças bonitas, não pagam. Isso é abusivo. Por quê? Porque ela é discriminatória com as moças feias e também com os moços que não podem comprar pelo preço que se está oferecendo ou gratuitamente para as moças bonitas. Isso aqui é brincadeira, enfim, mas é um exemplo legal que dá para a gente entender aqui, né? Publicidade abusiva é toda aquela que discrimina, que incita a violência, que explora o medo ou a superstição. Olha que interessante, superstição. Igrejas, por exemplo, que vendem... vocês devem ter ouvido falar disso, né? Que vendem terreno no céu. Primeiro que é uma venda impossível, né? Um negócio jurídico impossível, porque não existe terreno no céu, não tem como vender um terreno no céu. Mas de qualquer forma, seria uma publicidade muito abusiva, por quê? Porque ela acaba envolvendo a superstição das pessoas, a crença das pessoas. E muita gente acaba, nesse caso inclusive, foi um caso real, comprando o tal do terreno no céu lá, achando que estava garantindo aí uma vida após a morte, enfim, né? Questões aí que acabam sendo, que explorem a superstição, a crença das pessoas, são, portanto, publicidade abusiva. Então lá, pessoal, resumindo, publicidade abusiva, aquela discriminatória, que incite a violência, medo, superstição, aproveite de hipervulneráveis, ou ainda que seja prejudicial ou perigosa à saúde, ou ainda à segurança dos consumidores. Qual que é a diferença, então, da publicidade enganosa para abusiva? Abusiva, pessoal, é aquela errada, é aquela que faz mal a alguém, é aquela que discrimina as pessoas, é aquela que se aproveita de alguma situação de fragilidade, é aquela, portanto, que pode prejudicar ou ser perigosa à pessoa. A enganosa, pessoal, ela não deixa de ser ruim, né? Talvez não seja tão ruim quanto a abusiva, mas ela é falsa, ela engana o consumidor, induz o consumidor em erro, achando que está comprando algo com uma característica, mas na verdade é outra, com uma qualidade, mas na verdade é outra, comprando uma certa quantidade, mas na verdade é outra, tá? Então essa é a diferença principal entre publicidade abusiva e enganosa. Bom, deixo o meu e-mail mais uma vez à disposição, né? As redes sociais também, eu não mudei no final aí, mas podem sempre adicionar lá e me seguir nas minhas redes sociais da docência, Prof. Leonardo Paiva, no Facebook, no Twitter eu não tenho ainda, não vou fazer, eu acho. Preguiça do Twitter. Facebook, Instagram, né? Os dois são Prof. Leonardo Paiva e o meu e-mail é profleonardopaiva@gmail.com. só, apenas. E meu site aqui também, né, pessoal? Sempre que quiser, entra lá, dá uma força. Aqui embaixo também deixa um comentário, deixa o seu gostei, o seu não gostei. Digam lá o que vocês acham que eu posso melhorar, que assunto vocês querem que eu traga aí pra gente debater, pra gente conversar em sala de aula, o que vocês têm dúvida, conteúdos de concurso, da OAB, conteúdos aí da faculdade. Pessoal, eu tô à disposição de vocês, essas aulas aqui são pra vocês. Eu espero que vocês estejam gostando e que continuem me acompanhando. Pessoal, um grande abraço e até a nossa próxima aula aqui no YouTube ou lá no meu site. Até mais. Tchau, tchau.